Olá, queridos e queridas! Nesse vídeo, nós trataremos acerca das noções iniciais, as noções preliminares a respeito da nossa disciplina de Antropologia Jurídica e História do Direito. Já adiantando que é um conteúdo vastíssimo, haja vista que nós trazemos a história e trazemos a antropologia sob o viés do direito, mas já adianto também que é uma disciplina belíssima e essencial a nós, operadores do direito. Nós iniciamos com a antropologia, já pontuando que, ao lado da sociologia e da ciência política, é uma das principais áreas das ciências sociais. A antropologia busca compreender, entender o homem e suas relações culturais ao longo do tempo e do espaço. A antropologia vai estudar o homem em todas as suas dimensões. O termo antropologia, que vem do grego, significa justamente o estudo do homem. Homem no sentido homem, mulher, humanidade. E é na Grécia também que nós vamos buscar o antecedente remoto do que vem a ser a antropologia. Porque Heródoto, que viveu de 485 a.C. a 425 a.C., e é considerado o pai da história, pode ser considerado também emprestado como o pai da antropologia, porque nos seus relatos nós encontramos investigação, estudos acerca dos sistemas culturais. Desse momento lá na Grécia até o momento em que a antropologia é delimitada como ciência, nós vemos um grande salto, um grande lapso temporal. Pontuando, no entanto, que nesse ínterim, aquilo que é considerado como investigação, estudo do homem, da sua cultura, dos seus costumes, dos seus hábitos, pode ser matéria-prima de observação do fazer antropológico. O momento que vai anteceder, no entanto, essa delimitação da antropologia como ciência, ele está envolto numa grande mudança paradigmática, porque nós tínhamos saído de um pensamento teocêntrico para um pensamento antropocêntrico. E, além disso, a própria Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem, vai criando um ambiente para isso. Agora, um fator que foi essencial, que foi o alavancador desta observação da antropologia, foi o colonialismo. A expansão colonialista ali, inserido numa questão do absolutismo, do capitalismo mercantilista, entre o final do século XV e começo do século XVI e XVII, vai proporcionar, com a vinda do europeu para as Américas, um encontro entre o diferente, entre o outro, entre povos nativos que tinham costumes e hábitos completamente diferentes do europeu ocidental. E com as navegações, com a vinda desses europeus para as Américas, vinham com eles vários escritores, narradores, que iam descrever esses povos. Então, com essas narrativas, a Europa se vê inundada, invadida por descrição de povos completamente diferentes daquela composição cultural que eles estavam inseridos. Esse outro, então, desperta duas perspectivas contrárias entre si. Uma é a perspectiva do fascínio pelo estranho. No que é o fascínio pelo estranho, nós podemos resumir entre uma dicotomia entre o bom selvagem e o mal civilizado. A título de exemplo, temos o Bartolomeu de las Casas, que é um espanhol, um frade dominicano, que é considerado o primeiro sacerdote das Américas. Ele esteve nas Américas e ele rechaçava a pecha
de selvagem a esses povos nativos americanos, porque ele observava ali as organizações políticas envoltas em aldeias, vilas e cidades e comparava com a Europa. E em alguns fatores, em alguns segmentos, nós tínhamos aqui, os povos nativos, composições tão avançadas ou mais que as composições que eram encontradas lá na Europa. Nessa observação, por exemplo, nós pontuamos que o Império Inca era maior que qualquer império europeu ou asiático da época. E eles detinham, por exemplo, tecnologia para a construção de pirâmides elevados, de irrigação, dutos, canais, diques, reservatórios. Do ponto de vista tecnológico, eles eram, se não tão avançados, mais avançados que os europeus. Em Tiwanaku, Beni, que era uma cidade inca, era possível encontrar, já em 1000 depois de Cristo, uma população de 115 mil pessoas na área urbana e 250 mil na área rural. Esse número de pessoas em uma cidade só vai acontecer na Europa muito tempo depois. Paris, por exemplo, alcançou essa população apenas em 1500. Então, o Bartolomeu de las Casas rechaçava essa ideia do povo nativo americano como povo atrasado, como um selvagem. O Américo Vespúcio também vai nessa mesma linha, porque ele descreve os nativos como valorosos e belos e com corpos esculturais, e também faz observações a respeito da propriedade comum, que aqui os povos nativos tinham um sistema de propriedade coletiva. Esse fascínio, então, pelo estranho, é acompanhado algumas vezes, inclusive, de uma crítica aos costumes europeus. Então, trazia e se pontuou aqui o mito do bom selvagem, né? A maior referência acerca do bom selvagem a gente encontra em Rousseau, mas o Diderot lançou a posição de que os povos ditos primitivos, nesse estágio anterior, era o auge da humanidade. E de lá para cá, nós, então, nos encontramos em franca decadência. O que às vezes faz sentido. Mas esse fascínio, então, pelo estranho, o fascínio pelo outro, cria também o seu contraposto, que era a recusa do estranho. Na recusa do estranho, a dicotomia está entre o mal selvagem e o bom civilizado. Então, aqui a postura é totalmente contrária. Como exemplo dessa postura de recusa do estranho, nós temos o Jean-René Sepúlveda. Ele era um espanhol, um jurista, um estudioso do direito, que viveu ali no século XVI, e ele descrevia os selvagens, né, o estranho, esse nativo das Américas, como alguém inferior, sendo as nações bárbaras como um todo destoadas de prudência e razão. Então, eles estavam num ponto de inferioridade em comparação com o europeu, e justamente por ter essa inferioridade é que se justificava, então, que os europeus deviam ser seus senhores. Eles eram bárbaros, preguiçosos, de espírito lento, e então, em razão disso, deveriam ser submetidos aos príncipes e às nações cultas europeias. É um discurso de justificação da dominação, né? Justificação da exploração desses povos pela razão de serem primitivos e selvagens. Outra narrativa no mesmo sentido é de um norueguês, que era o Cornélio de Paus. Ele já daí é do século XIX, ele nasce em 1800, e ele que nunca esteve nas Américas faz uma descrição dos nativos americanos como uma raça inferior, insensíveis, que eles eram covardes, preguiçosos,
que eram inúteis para si mesmo, e os reflexos dessa situação, dessas características, eram em decorrência das questões climáticas das Américas. Então, ele nunca esteve aqui, mas ele pontuava, então, com essas características, os povos originários da América. A partir, então, da ideologia da recusa, né, a recusa do estranho, vai se justificar uma série de horrores, como o extermínio dos povos nativos, depois, no momento já do imperialismo, a justificativa da escravização, né, do tratamento pela violência desse diferente, porque ele é inferior. E o ponto claro é de quem olha, de quem domina, que era o olhar do europeu, inferiorizando povos diferentes para ter até uma justificativa, né, do uso da força contra esses povos diferenciados. Esse choque de cultura não é um advento do colonialismo, no entanto, não é desse momento. Sempre na história da humanidade teve o choque de cultura quando um povo se depara com outro grupo totalmente diferente nas suas perspectivas culturais. Depois desse momento do colonialismo, nós também vemos essa postura muito próxima, muito similar com o imperialismo. O imperialismo já é contemporâneo da segunda revolução industrial e os interesses se ampliam, porque não é mais expandir, então, a sua capacidade territorial, mas também a busca de novos mercados consumidores e de busca de mais matéria-prima. Enquanto o colonialismo ocorre ali nos séculos XVI e XVII, aqui nós vamos ter o imperialismo no século XIX, haja vista que foi no final do século XIX que a África, então, e também a Ásia é dividida, distribuída entre as nações europeias. O mesmo discurso, então, de estranhamento e recusa ao estranho, justifica essa invasão europeia nesses dois continentes e que, segundo o Eric Hobsbawm, vai compor o que se transforma em uma máquina de fabricar o outro. Porque, a partir de então, tanto o ameríndio, quanto o africano, quanto o asiático, são pontuados como um contraponto negativo à identidade europeia. Então, eles são o contrário, né? Eles são totalmente diferentes e eles são inferiores. Essa é a postura que se cria. Então, a antropologia, sem pretender, sem buscar isso, acaba fornecendo, mesmo que de maneira involuntária, um aparato que acaba reafirmando e justificando a otimização da dominação dessa administração colonial e depois imperial. Esse é um discurso que justifica essa postura, né, das metrópoles em face, então, dessas colônias. Esse discurso não teve um caráter deliberativo, por óbvio que a antropologia não vai se construir com base nisso, mas de maneira indireta acaba justificando uma retórica de legitimidade, de uma dominação colonial, né, em virtude dessa postura etnocêntrica. E etnocentrismo é justamente ter uma composição étnica ao centro, e o centro aqui era o europeu, e em razão disso você pode dominar os demais, os que não fazem parte desse grupo, então. Você concebe esses povos diferentes como aptos e propensos a serem dominados por aquele dito civilizado. Então, a relação inicial da antropologia, que num primeiro momento vai se valer dos relatos colhidos, né? O antropólogo não vai até as Américas. Ele recebe esse material que narra como são esses povos, vai se criar um discurso, então, que, sem a pretensão, acaba justificando uma dominação a partir de uma postura violenta. Isso é justificado através, justamente, da postura da negação, né? Da constatação que o outro é inferior. E com base nisso é que dá início à antropologia. Na verdade, a antropologia acabou se valendo, né,
porque, por exemplo, o Azúrias narrava que, junto com os ignóbeis exterminadores, corteses e bizarros, vinham aqui escrivanes, aptos a descrever esse povo. Então, é com esse material que dá início aí às construções antropológicas. No primeiro momento, sem a pretensão, claro, de criar um discurso oficial de domínio, mas acaba fazendo isso do ponto de vista que ela se constrói, num primeiro momento, a partir das bases do evolucionismo, como a gente vai ver, por exemplo, no que pode ser considerada a primeira obra antropológica. Então, no que é considerada essa primeira obra da antropologia, que se chama A Sociedade Antiga, o Lewis Morgan, em 1877, vai fixar a história da humanidade com 3 períodos étnicos, 3 etapas que marcam a história da humanidade. Então, nós teríamos a selvageria, a barbárie e a civilização. Então, ele, pautado no evolucionismo, quer dizer, buscando lá na obra do Charles Darwin, na Origem das Espécies, que é de 1859, os mesmos fundamentos a serem aplicados aqui, na perspectiva antropológica. Ele narra que, numa visão evolucionista, nós teríamos a humanidade seguindo, né, numa história progressiva e ascendente, desde uma composição de selvageria, depois de barbárie, cuja etapa mais avançada e mais evoluída seria, então, a civilização. Claro que a civilização sendo o ponto de vista, a cultura e o modus vivendi do europeu ocidental. Então, nessa construção, onde ele busca bases lá no evolucionismo, pautando, por exemplo, essa obra do Charles Darwin como um aparato, ele vai trazer para cá, para a antropologia, a constatação de alguns fatos que vão marcando a passagem de um degrau evolutivo para outro. Então, na selvageria, tem algumas características daquele povo, daquele grupo, daquela cultura, e aí outros fatores vão sendo adquiridos e que faz, então, esse grupo dito selvagem passar para o estado de barbárie. E aí outros elementos se agregam culturalmente até que você atinge a etapa da civilização. Os elementos que orientavam a fixação em cada um desses estágios eram pautados pela subsistência, então como era produzido, né, o alimento, como ele se nutria, depois a questão do governo, como se organizava-se em gens, em fráteas, em tribos, ou em confederações ou em nações. Outro nível de análise era a linguagem, se era por gestos ou sinais, ou então se era através de linguagens fonéticas. Outro foco, a família, como se dava a composição familiar. Outro, com a religião, se tinha critérios de relação com a natureza, ou se eram emocionais. Ainda, o patamar da arquitetura e da vida doméstica, e ainda, por fim, a propriedade, como dava a relação desses grupos com a propriedade. Então, cada um desses estágios se caracterizava a partir desses critérios, de qual etapa de evolução. Nesses critérios, eram 7, né? Subsistência, governo, linguagem, família, religião, arquitetura e vida doméstica, e ainda a propriedade. E cada uma dessas fases, dessas etapas, podia, por óbvio, apresentar algumas diferenças que eram justificáveis a partir do locus geográfico onde o grupo estava inserido, ou então das condições climáticas daquele local onde eles habitavam. A selvageria, então, corresponde ao surgimento da raça humana, e a dieta era a base de peixes, né, da coleta de peixes. Eles começavam a ter o conhecimento do fogo, das invenções do arco e flecha. E aí passavam para a barbárie, onde era a fase, claro, posterior
a selvageria, mas que tinha como característica, por exemplo, as artes, a cerâmica e a domesticação de animais, o domínio do cultivo de alguns alimentos. Então, essa era uma etapa superior, mas ainda intermediária em relação ao topo, que era a civilização europeia. Sendo que essa civilização europeia era o topo de todo esse nível denominado civilização, que começa com o uso da escrita, que começa com um alfabeto fonético, e que daí a etapa superior, mais avançada, então, dentro desse nicho, dessa etapa civilizatória, o topo, claro, é o europeu ocidental. Então, essa teoria vai ainda acirrar o etnocentrismo, né, dessa cultura europeia ocidental no centro, onde os demais são inferiorizados. A antropologia, então, delimitou nessa primeira perspectiva evolucionista que existe um caminho linear, ascendente, né, de toda a história da humanidade. Os povos, então, começam lá com as características primitivas e vão ascender um dia até o topo, que é a civilização europeia, no momento, então, ali do final do século XIX. Além dessa divisão de etapas, né, na história da humanidade, para o questionamento de como podem existir, então, se há uma linha ascendente evolutiva dos grupos humanos, como pode, então, existir tantas culturas diferenciadas, tantas culturas diferentes? Em resposta a essa questão, o Lewis Morgan aponta dois postulados. O primeiro é que a humanidade tem uma unidade psíquica comum, uma mentalidade comum. Então, essa mentalidade comum está presente em todos os agrupamentos, em todas as culturas. Mas, é claro que em diferentes momentos, porque a segunda premissa, o segundo postulado, aponta que todos os povos da humanidade terão que passar por todas as fases do progresso. Então, o que afasta, por exemplo, um grupo civilizado de um grupo primitivo ou de um grupo bárbaro é o fato da distância temporal, mas necessariamente o caminho a ser percorrido vai ser o mesmo. O que acontece é que os grupos estão em momentos distintos dessa construção fruto de uma unidade psíquica comum. Todo mundo vai para o mesmo caminho, só que uns com uma velocidade e outros com outra. E quem está mais avançado aqui na teoria evolucionista, né, da antropologia evolucionista, para o Morgan, é o europeu. E lá justificando, claro, uma série de violências como a exploração e o extermínio dos povos nativos americanos, ou então dos africanos e asiáticos, é justamente esse estágio inferior em que ele se encontra. O discurso de fardo branco europeu, de levar a civilização até os povos selvagens, né, bárbaros, ele não é a visão de hoje. Então, a gente pega, por exemplo, a obra do Charles Mann, lá, 1941, Revelações das Américas antes de Colombo, nós, de cara, já vemos ele apontar, né, reafirmar que a história sempre é contada pelo vencedor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a aniquilação, o extermínio das sociedades nativas americanas foram a causa de um consequente enriquecimento inimaginável da Europa. Então, ele aponta questões como o extermínio em 150 anos de 96% da população nativa das Américas. Esse extermínio, claro, foi em nome de um acúmulo de riqueza europeu. E os discursos justificativos também passaram, infelizmente, pela lógica e pela ótica e pela construção da antropologia. Não de forma intencional, mas acaba, por óbvia influência
de fatores como o darwinismo social, o darwinismo cultural e o darwinismo racial, que foi a má utilização das teorias de Charles Darwin em áreas não próprias das ciências naturais, né? Porque aqui não se está discutindo a questão da evolução das espécies, mas uma questão própria da raça humana, que é uma só, mas que esses discursos, então, entabulados no começo da antropologia, acabaram por contribuir com essa busca de riqueza pela Europa, com base pelo preço do extermínio de povos considerados diferentes e pontuados, rebaixados à análise de uma cultura primitiva, de uma cultura atrasada, justamente para se justificar aquilo que decorreu da expansão colonialista e imperialista realizada pela Europa. Essa, então, é a nossa conversa nesse primeiro momento. Na próxima aula, nós vamos ver, então, além do surgimento da antropologia, que caminhos ela vai trilhando para se transformar, então, na ciência que hoje está posta. A partir da perspectiva, então, da construção da antropologia, a gente ingressa propriamente naquilo que é um dos braços da chamada antropologia cultural, que vai ser justamente a nossa antropologia jurídica. Tá ok? Deixa aqui seu comentário, se tiver alguma dúvida, e a gente se vê no próximo encontro. Um abraço, obrigada.